Olá, meus amores! Tudo bem por aí? Hoje eu vim aqui fazer mais uma abertura da nossa aula de nutrição, mas eu gostaria de saber se vocês estão bem, porque aqui estamos todos muito bem também. E o tema de hoje vai ser sobre a ferritina! Olá, meus amores! Espero que vocês estejam bem, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ferritina, justamente, né? Vou trazer esse assunto porque eu estou atendendo a pedidos, tá? Então, vou esclarecer um pouquinho como que funciona a ferritina, né, no nosso organismo. Então, o que é essa ferritina? Então, a ferritina, ela é uma proteína globular que ela é produzida justamente aonde? No nosso amiguinho fígado, tá? E a sua principal responsabilidade é o armazenamento do ferro. Então, ele vai proteger as células dos seus efeitos tóxicos e é constituído, né, uma reserva mobilizável do metal no nosso organismo. Então, vamos entender ainda com mais detalhes. Então, a função dessa ferritina é armazenar o ferro e liberar para o corpo, conforme a necessidade. Então, eu sempre falo que é um banco de reserva ali, né? Então, é uma poupança. Se precisar, vou ali e busco, tá? Então, olha só, uma ferritina, ou seja, essa proteína de ferritina, ela consegue armazenar em média de 4.500 átomos de ferro. E aí, olha só, o que a gente vai falar aqui? Sobre os valores de referência, mas não aqueles valores de referência lá dos laboratórios, né? Porque aquele lá eles fazem uma média, né? Então, é uma média no geralzão. Aí eles colocam os valores de referência mínimo e máximo, que eu falo que é um pouquinho fora da nossa realidade, tanto para os homens quanto para as mulheres. Falando aqui nessa parte, né, que a gente faz uma linha mais preventiva, quais são os valores melhores e os mais indicados para ter uma ferritina que a gente considera boa, né? Na verdade, ótima. A mais indicada seria assim, ó, valores aceitáveis, a partir de 40. Né? Então, seria de 40 até 80. E quais seriam os níveis ótimos, né? Seria entre 70 e 80. Aí sim a gente teria uma ferritina que a gente considera ótima. A ferritina, normalmente, eu sempre falo aqui, que é um marcador de inflamações, né? Se ela tá alterada, a gente tem que ficar ali desconfiado, tá? Se ela tiver muito alta ou muito baixa, tem sim uma inflamação ali. Então, a gente sempre fala que as inflamações, elas são aquelas inflamações subclínicas, né? Na verdade, você não sente, não tem nenhum sintoma, né? Não vai sentir dor nem nada, mas o corpo vai começar a desenvolver o quê? Algumas doenças, né? E aí, quando a gente vai perceber, o negócio já vai estar muito mais avançado. Tá? Então, geralmente a ferritina eu falo que é um marcador importantíssimo para a gente descobrir inflamações ali no nosso organismo. Então, eu vou falar dos dois tipos de ferritina, né? Porque a gente tem tanto a ferritina baixa quanto a ferritina alta, tá? Então, vou falar aqui com alguns detalhes para vocês. Então, vamos entender agora a ferritina baixa. Então, vou começar falando dos sintomas, tá? Então, quando eu tenho uma ferritina baixa, eu posso ter alguns sintomas, como, por exemplo, dores de cabeça. Eu posso ter tonturas, perda de apetite, fraqueza, apatia, cansaço e queda de cabelo, tá? E as causas e consequências dessa condição, geralmente vai incluir também a anemia, sangramento gastrointestinal e uma alimentação pobre em ferro, certo? Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre a ferritina alta, tá? Então assim, ó, pouco adianta eu reduzir o ferro da dieta, né? Então, minha ferritina tá alta. A primeira coisa que a gente pensa, né, que as pessoas pensam, eu não posso comer mais nada com ferro. Depende, né? Depende do histórico, né, dessa ferritina, né? Qual que é o motivo dela estar alta, né? Então, a gente tem que, realmente eu falo, cada um é individual, né? Então, cada caso é um caso, não dá para ser genérico, tá?
Então, primeiramente, a ferritina alta nem sempre quer dizer que é uma sobrecarga de ferro. Então, nem sempre, tá? As principais causas da ferritina alta é justamente por alguns fatores. Exemplo, o alcoolismo, né? Uma esteatose hepática, né? Ou seja, o fígado gorduroso, né? Sempre eu falo, quando eu vejo casos de fígado gorduroso, né, a gente sabe que é uma dieta que não é tão, né, favorável assim para nossa saúde. Então é aquela alimentação que assim ela foge um pouco do que eu falo que seria o mais indicado. Então é justamente aquela alimentação rica em açúcar refinado, né, ou farinha branca refinada, excesso de gorduras ruins, principalmente gorduras trans. Eu sempre falo, gordura no fígado é a junção de alimentos gordurosos e açucarados, tá? Então é esse que realmente aumenta a gordura no fígado. Inflamações agudas ou crônicas também aumenta essa ferritina. A síndrome metabólica, né? Então aquela circunferência abdominal, mais uma diabetes, mais um colesterol alto, né? Outras inflamações, a gente sabe que vai ocasionar essa síndrome metabólica. Além da obesidade, então a obesidade também, ela vai o quê? Aumentar a ferritina. Também as infecções, né? E sobrecarga de ferro. Então, olha só. A sobrecarga de ferro é a causa menos comum, tá? Então, assim, o menos comum é a sobrecarga de ferro. Então, justamente outros fatores inflamatórios vai aumentar essa ferritina aí no meu organismo. Então, olha só. Essa sobrecarga de ferro, ela representa somente 10% da causa desse aumento aí de ferritina, tá? Então, as principais causas dessa sobrecarga do ferro é justamente a hemocromatose ou transfusões crônicas, tá? Então, justamente, por exemplo, se o meu paciente, né, um indivíduo tá lá, né, numa classificação de uma hemocromatose, então vai ocorrer, então para a gente entender melhor esse quadro, vai ocorrer uma absorção elevada de ferro em nível intestinal. E neste caso, gente, é somente neste caso que aí sim a gente vai fazer algumas, né, aplicações diferenciadas e neste caso a gente reduz sim o consumo de ferro. Mas por quê? Porque justamente a gente considera essa hemocromatose uma linha mais genética, né? Então, por ser genético, e essa produção ela é feita ali a nível intestinal, então a gente tem que realmente, né, evitar esses excessos aí de ferro, porque a absorção vai ser muito grande e a gente vai ficar elevando toda hora esse ferro aí no nosso organismo. Agora, já nos outros casos, então 90%, né, vai ser justamente as estratégias nutricionais, tá? Então, em 90% sim, né, neste caso, a gente começa a fazer as mudanças e aí a gente consegue reduzir essa ferritina. Então, olha só, qualidade de vida eu sempre falo, né? Então, assim, se a gente quer realmente mudanças, ou seja, melhorar essas inflamações, quando eu falo inflamação, é qualquer coisa que não está dentro de acordo, né, da nossa realidade ali. Ou seja, um aumento de peso, uma obesidade, uma gordura no fígado é uma inflamação, né? Um próprio colesterol ou qualquer outra disfunção é uma inflamação que está ali presente no nosso organismo. Então, a gente tem que realmente avaliar tudo isso, né? E aí, eu falo, essas inflamações a gente consegue melhorar, né? Mudando os hábitos, principalmente hábitos alimentares, né? Então, é um dos principais, assim, fatores. Então, a gente consegue corrigir isso através da nossa alimentação, tá? Da qualidade de vida, das mudanças, do estilo de vida, né? Então, eu falo, no geral, é o estilo de vida que deve ser mudado. Porque, assim, se a gente quer resultado, a gente precisa fazer algo diferente, não ficar fazendo as mesmas coisas que realmente o resultado não vai acontecer, tá? Então, neste caso, eu vou falar aqui, vou dar algumas dicas de alguns alimentos que a gente vai colocar, né? Que a gente pode, sim, tanto aumentar essa ferritina, quanto baixar. Então, eu vou falar de alguns alimentos. Porém, o que eu gostaria de deixar, né, sempre aqui, eu sempre falo, eu sempre bato na tecla, né?
vamos para a linha da comida de verdade, né? Então, assim, se a gente for justamente nessa linha, a gente não vai errar, né? Porque, assim, ó, o que mais traz inflamações é justamente esses alimentos industrializados. Então, vamos lá. Por exemplo, você já tem um ferro alto, né? Então, você tá lá com uma ferritina alta. Aí, você é daquelas pessoas que tá toda hora consumindo alimentos industrializados, né? Por exemplo, se eu pego um trigo, farinha de trigo, todas as vezes que a gente pega uma farinha de trigo, qualquer marca lá no mercado, o que vai estar escrito lá? Enriquecida com ácido fólico e ferro. Tudo é enriquecido e é um volume grande. Então, assim, se você já tem um excesso, aí você continua comendo aqueles alimentos que tem mais excesso ainda. Ou seja, a inflamação vai piorar ali no seu organismo. Então, principalmente para quem tem essa ferritina aumentada, evite esses alimentos, principalmente o trigo, que ele é enriquecido com muito ferro, certo? E aí, eu vou falar justamente de alguns alimentos que a gente vai usar como quelantes, né? Justamente para inibir a ação da absorção, né, desse ferro no nosso organismo, tá? E também aquele que tem que aumentar a absorção. Então, se eu tenho lá uma ferritina alta, eu tenho que diminuir a absorção de quem? Do ferro. Se eu tenho a ferritina baixa, eu tenho que aumentar a absorção desse ferro. E aí a gente vai ver qual que é o melhor mecanismo de ação para isso acontecer, certo? Vamos entender quais os alimentos que a gente deve colocar agora, né? Já que a gente entendeu um pouco sobre esse mecanismo aí. Então, agora eu vou falar o mecanismo de ação, né? Para a gente conseguir melhorar essas inflamações aí no nosso corpo. Então, vamos falar agora dessa ferritina baixa, né? Então, quando ela tá baixa, então a maioria, né, na maioria dos casos é porque ela tem uma baixa de absorção do ferro. E como é que eu faço para o meu corpo absorver melhor esse ferro, né? Então, eu vou precisar de um transporte. Então, um deles é a vitamina C. Então, todo alimento que tem vitamina C, então todos os alimentos cítricos, geralmente eles vão ter essa vitamina C. Então, olha só, essa vitamina C, ela é fundamental e essencial para uma absorção de ferro, né? Então, por exemplo, você vai lá fazer uma refeição. Então, quando a gente coloca, por exemplo, uma proteína de origem animal, né? Por exemplo, um bife, lá, uma carne vermelha, ela vai ter bastante ferro. As vísceras também vai ter bastante ferro. Então, automaticamente, ela consegue sim ter uma boa absorção, né? Quando entra no nosso organismo. Porém, quando a gente fala assim daquela linha, por exemplo, de um ferro que eu considero, que a gente considera um ferro não M, que seria dos vegetais, das verduras verdes escuras, né? Ou mesmo dos grãos, do feijão, do grão de bico. Então, assim, aquele ferro que ele é considerado ele é menos biodisponível em relação a esse mineral. Então, por isso que a gente tem que colocar aí, neste caso, mais vitamina C. Né? Então, porque essa vitamina C vai fazer com que esse ferro não M entre lá no nosso organismo e tenha uma boa absorção. Então, aí automaticamente o ferro daquele alimento vai entrar lá no nosso organismo, tá? Então, para ter justamente essa absorção corretamente, né? Então, por exemplo, o que eu poderia associar? Então, assim, tô lá fazendo minha refeição. Então, vai fazer uma salada, né, verde escuro? Usa o limão, né? Super cítrico, maravilhoso. Eu posso consumir um morango, eu posso colocar o caju, uma goiaba, uma acerola ou mesmo a laranja, posso associar um pouco do suco da laranja, né? Justamente para eu ter essa absorção aí desse ferro, para poder aumentar essa ferritina, certo? Outra coisa também, aí nesse caso vai ser tanto na ferritina baixa quanto na ferritina alta, usar os alimentos que são anti-inflamatórios, né? Então, justamente por ser uma inflamação subclínica, automaticamente quando a gente começa a colocar esses anti-inflamatórios, ele vai ter um efeito bem positivo e vai realmente desinflamar esse nosso corpo, né? O nosso organismo. E aí, os anti-inflamatórios que eu indicaria seria aquela linha mais fitoterápica, é claro, né? Então, por exemplo, a gente poderia usar um resveratrol, né? Que a gente encontra tanto na casca da uva ou mesmo na casca da jabuticaba.
A quercetina, que também é um excelente anti-inflamatório, antioxidante, assim como o resveratrol, né? Então, todos eles são anti-inflamatórios e antioxidantes, né? Então, essa quercetina a gente vai encontrar principalmente na casca da cebola, que eu posso fazer em formato de farinha, misturar num sal e colocar nas minhas preparações, ou eu posso fazer um chá com essa casca, né? Também é um excelente anti-inflamatório, assim como a própria casca da nossa amiga maçã, né? A maçãzinha vermelha, tá? Ou o próprio vinagre de maçã, mas tem que ser o orgânico, também tem bastante quercetina. Também eu posso usar a coenzima Q10. Neste caso, a coenzima, a minha sugestão é que vocês façam a suplementação, que é muito mais indicado, né, nesse caso das inflamações. Também a gente pode usar a cúrcuma, né? Ou seja, o açafrão. Então, geralmente eu indico a raiz, né? Então, a cúrcuma justamente mais orgânica, a raiz de cúrcuma é a mais indicada. Então, todos esses alimentos é excelente anti-inflamatório. Então, se a gente está num quadro desse, tanto alta ou baixa, ele vai fazer esse papel aí para desinflamar, tá? Então vai ajudar, são aliados, certo? Agora eu vou dar a dica de alimentos, né? Quando a gente está com a ferritina mais alta. Então nesse caso a gente vai usar os alimentos que eu considero, né? Que a gente chama de quelantes, né? Os quelantes é justamente para fazer o inverso, ou seja, vai diminuir a absorção desse ferro, né? Então, por exemplo, de repente você quer comer lá uma carne e sua ferritina está alta. É o que eu falo, não é para deixar de comer, né? Salve se for algo mais genético, como a gente viu. Aí a gente inibe um pouco mais essas porções aí. O que a gente pode fazer? A gente pode usar os quelantes. Quem que é o quelante nesse caso do ferro? São os alimentos ricos em cálcio e cafeína. Então, neste caso, por exemplo, a gente poderia pôr uma couve e o brócolis, que são riquíssimos em cálcio, tá? Então, nas nossas refeições ali. Então, vai comer uma carninha, uma proteína de origem animal, coloca esses dois, o couve ou o brócolis, ou os dois juntos, não tem problema nenhum, tá? Então, justamente, eles vão diminuir essa absorção de ferro, mas, ó, tem que tomar cuidado, porque o couve e o brócolis, além de cálcio, eles também têm ferro. Então, se a gente coloca a vitamina C, aí ele já vai fazer o outro efeito, tá? Outro quelante que é bem interessante, que eu gosto de indicar também, é o chá verde, né? Então, o chá verde, ele seria antes das refeições e depois das refeições. Principalmente se tiver proteína de origem animal lá na hora da sua refeição, tá? Outra coisa que a gente pode colocar também, o café, porque tem bastante cafeína, né? Tem cafeína na composição, e o cacau também faz esse efeito, então ele diminui a absorção do ferro, tá? Então sempre fontes de cálcio e fonte de cafeína, ele vai diminuir essa absorção do ferro no nosso organismo, certo? O que mais que a gente pode colocar aqui? O chá preto, né? Então, o chá preto também faz esse efeito, né? Mais quelante, então diminui essa absorção do ferro. Então, o que eu falo? Primeira coisa, para a gente tratar as inflamações, a gente tem que mudar o nosso estilo de vida, tá? Então, assim, sempre fazer as melhores escolhas, buscar por alimentos, né? De preferência mais orgânicos, né? Eu sempre falo, vai na linha da comida que a gente não erra, né? Sempre lembrar de uma boa hidratação no nosso organismo, então isso é fundamental, né? Mudar a qualidade de vida, né? Porque assim, estilo de vida, né? Eu falo, é o que faz a diferença nesse processo, né? De mudança, principalmente quando faz esse efeito mais anti-inflamatório. Então a gente tem assim, vários alimentos riquíssimos, né? No antioxidante, no anti-inflamatório, por isso que eu falo que a gente pode sim, né? Corrigir algumas inflamações, né, ou mudar, ou transformar, ou justamente, eu falo, curar, né, situações ali do nosso corpo, usando só os alimentos, né, então assim, o nosso corpo, ele tem esse poder, né, de auto se curar, e aí se a gente usa o combustível adequado, né, então, ó, é rapidinho, porque assim, muitas vezes tem casos de inflamações, que por mais que você tome algum medicamento, seu corpo ele não vai reagir da forma adequada. Então, primeira coisa, a gente tem que desinflamar esse organismo.
E eu sempre bato na tecla, a inflamação ela começa na parte intestinal. Então a gente tem que realmente cuidar da parte intestinal, né? Cuidando lá, né, de tudo, desde o comecinho. E aí a gente, né, tem que justamente ver o que é melhor aí para nossa vida. Bom, então eu vou ficando por aqui, deixando um grande beijo e até mais!